Hoje o assunto é sobre o primeiro reinado, que foi de 1822 a 1831, desde a independência do Brasil até a abdicação de Dom Pedro I. É importante, para entendermos a independência, é importante voltarmos alguns anos atrás, em 1808, que foi quando a família real veio de Portugal para o Brasil. Nesse período, Dom João VI declara o Brasil a Reino Unido a Portugal. E também, em 1820, acontece a Revolução Liberal dos Portos, aonde exige-se que Dom João VI retorne urgentemente a Portugal e eles queriam que o Brasil fosse recolonizado. Também exigiam o fim de alguns benefícios que foram concedidos ao Brasil. Dom João VI, antes de partir para Portugal, faz uma reunião para eleger juntas governamentais e então deixa seu filho como príncipe regente do Brasil e partindo então para Portugal. Logo, as cortes também exigiam que Dom Pedro retornasse também, já que eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Leopoldina, a esposa de Dom Pedro, defendia que ele deveria permanecer no Brasil. Naquela época, o Senado recebeu uma carta com milhares de assinaturas defendendo que Dom Pedro permanecesse no Brasil. E então, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro declara que ficaria no Brasil. Esse dia, historicamente, é conhecido como o Dia do Fico. Logo, é decidido que a independência iria acontecer. E então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declara a independência. A independência aconteceu em setembro. O Dom Pedro foi aclamado imperador em outubro e em dezembro ele foi coroado. É importante destacar que a Leopoldina, que era sua esposa, e José Bonifácio tiveram um papel muito importante, pois eles começaram a redigir documentos para que a independência acontecesse de fato. Os dois também, junto com o artista Debré, pensaram sobre a bandeira do Império. E então, Portugal só vai reconhecer a independência em 1825. Inclusive, Portugal recebe uma indenização com cerca de 2 milhões de libras que o Brasil pegou emprestado da Inglaterra. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, porém alguns historiadores afirmam que foi a Argentina. E então, um Brasil independente era necessário pensar em uma Constituição. Logo, foi decidido que aconteceria uma Assembleia Nacional Constituinte. E então, aconteceram alguns problemas e desentendimentos nesse momento, pois os liberais defendiam que a Constituição ela deveria ter mais liberdades individuais. Já Dom Pedro gostaria que ela fosse mais centralizadora na figura dele. E então, Dom Pedro dissolve a reunião. Logo em seguida, ele forma uma comissão para elaborar a Constituição. E então, a nova Carta Magna é criada, outorgada em 1824. Ela conta com cerca de 176 artigos que vão orientar como seria o bom funcionamento do Estado. Dom Pedro exercia o poder moderador na primeira Constituição. Inclusive, para o escritor Boris Fausto, a primeira Constituição do Brasil, ela nascia de cima para baixo, imposta pelo rei ao seu povo. O primeiro reinado é marcado por diversos problemas extraconjugais por parte de Dom Pedro contra sua esposa Leopoldina. Dom Pedro traiu Leopoldina com diversas mulheres e ele tinha uma amante oficial, Domitila, a Marquesa de Santos. Ele chegou a levar a amante junto com a esposa em diversos eventos, causando muita humilhação para Leopoldina, que mais para frente ficou muito desgostosa e ficou também muito doente, chegando a falecer. Dom Pedro se arrepende amargamente de ter feito tudo o que fez contra ela e assim que ela falece, ele rompe relações com Domitila
e casando-se mais para frente com Amélia. Depois disso, ele muda sua postura totalmente, pelo menos no que se refere ao casamento. Também tivemos a Guerra da Cisplatina, que foi uma região. A Cisplatina era uma região que pertencia ao Brasil, inclusive ela foi anexada no documento da independência. Porém, a Província Unidas da Prata, que é atualmente a Argentina, eles exigiam a independência daquela região do Brasil. E então, após diversas batalhas que o Brasil perdeu duramente, eles assinam o Tratado de Paz no dia 27 de agosto de 1828. É nesse momento que aquela região passa a ser o país que atualmente é o Uruguai. Outro evento que aconteceu foi a Noite das Garrafadas, onde aconteceram diversos tumultos entre portugueses e brasileiros. Aquilo também ajudara a desgastar a figura do imperador. Brasileiros eram chamados de cabras e portugueses pés de chumbo. Outra situação foi a Confederação do Equador. Na região do Nordeste, algumas províncias exigiam que o Brasil passasse a ser um regime republicano. Começou em Pernambuco e se estendeu a outras regiões. E então, após todos esses eventos de problemas que aconteceram, Dom Pedro vai abdicar do trono no dia 7 de abril de 1831 e encerra, portanto, o período do primeiro reinado. E eu também encerro esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.